bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde faremos a leitura do livro de apoio da revista deste quarto trimestre de 2023, para você meditar, para você estudar e poder ainda mais, com mais informações, elaborar a sua aula, caso você seja um professor. Se você é um aluno, você vai aprender ainda mais com a meditação desta leitura que faremos na íntegra. Lembrando que este livro de apoio faz parte da série de lições bíblicas que estudamos todo domingo pela manhã em uma escola bíblica dominical, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Acompanhe a leitura, isso vai facilitar ainda mais a sua compreensão quando postarmos o vídeo, ou seja, a videoaula com o esboço, onde comentamos os pontos principais da lição. Então não perda este vídeo. Desde já, eu agradeço a sua companhia, que o Senhor te abençoe imensamente quando você assiste os nossos vídeos, compartilha, comenta. Isso nos deixa maravilhados e nos motiva ainda mais a realizar esta obra de ensino em defesa da fé cristã. Por isso eu peço a sua ajuda. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei. Nós postamos este vídeo, um podcast da leitura na íntegra do livro de apoio. Também postamos o vídeo comentando a lição e também postamos vídeos diários com perguntas da lição também, voltadas para a lição, para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. E não deixe de recomendar, então, os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus, como você. Então vamos começar. Capítulo número 2 do livro de apoio, com o título Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O significado da palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras culturais de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus segundo o Espírito Santo. A missão transcultural implica estender-se a todos os grupos étnicos da Terra, cuidando dos diferentes aspectos da vida das pessoas. Quando falamos sobre missão transcultural, falamos primeiro sobre a missão de Deus. O Senhor é um missionário. A missão existe simplesmente porque Ele ama as pessoas e quer resgatar a humanidade da sua desumanização nas áreas moral, espiritual, física, intelectual, social, econômica, política e cultural. O estabelecimento do seu reino é a missão dele. Missões transculturais implicam o esforço de a igreja transpor fronteiras, ir além do seu campo de atuação, cruzar barreiras geográficas, línguas, costumes, religiões e etnias. É tornar a igreja acessível para cada um dos povos não alcançados e permitir que eles entendam a mensagem e nossa missão enquanto igreja. A tarefa mais importante da igreja neste tempo é a evangelização transcultural, visto que pode-se dizer que ainda hoje 25%, olha só que impressionante, ainda 25% da população mundial nunca ouviu falar do evangelho sequer uma vez. É preciso entender o que são missões transculturais e saber que, ainda que os tempos sejam de crise, o ID do Senhor não pode parar. Ele não designa cada um para o lugar que ele mesmo escolheu, para que assim a salvação possa ser alcançada por todos. Ronaldo Lidório ensina que o evangelho de Deus é supracultural, pois define o ser humano, e não o contrário, multicultural, pois atrai ao Senhor Jesus pessoas de toda a tribo, língua e nação. Intercultural, pois a igreja é viva e deve viver em comunhão cultural, pois o próprio Jesus revela-se em nossos dias, em nossa história, mas sem pecar nosso pecado. Transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra pela obra missionária. E por fim, contracultural, pois alcança o ser humano onde ele está e transforma. Deus escolheu Israel para ser uma nação missionária a fim de participar da sua missão e redimir a humanidade. Os israelitas deveriam ser servos de Deus, as suas testemunhas, os seus sacerdotes e mediadores diante das nações, conforme Isaías 42, versos 5 a 7 e Isaías 43, verso 10 a 13. De Abraão a Cristo, transcorreram-se cerca de 2000 anos, prazo que Israel teve para cumprir a sua tarefa missionária. Israel, entretanto, perdeu a visão missionária pelas seguintes causas. Preste muita atenção. Primeiro, eles ficaram mais preocupados em ser abençoados, pensando em si mesmos, do que em ser abençoadores. Segundo, eles confundiram eleição com eletismo. Isto é, pensaram que Deus estava somente preocupado com eles.
E terceiro, etnocentrismo. Olha só como que é diferente do que a gente estudou na lição passada. Etnocentrismo, isto é, o povo de Israel pensou que a sua cultura era melhor do que dos demais, causando-lhes uma profunda cegueira racial e espiritual. E isso acontece até os dias de hoje. E é importante você meditar nesses 3 pontos, porque será que você tem agido assim, pensado desta mesma forma? Deus não havia determinado que apenas algumas famílias ou povos fossem alcançados, mas que todas as famílias ou povos fossem alcançados. No entanto, ainda que Israel tenha falhado, o Senhor não desistiu do seu propósito e continuou na sua meta de alcançar o homem até o Novo Testamento. Primeiro ponto, a natureza missionária de Deus. Qual o modelo missionário de que dispomos na pós-modernidade? Figuras ilustres da história da igreja? Projetos contemporâneos de pessoas e feitos notáveis? Os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, sim, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Porém, o primordial que temos é nos oferecido pelo próprio Senhor Deus, cuja natureza missionária é nos demonstrada em toda a Sagrada Escritura. A origem das missões transculturais estão intrinsecamente relacionada com a natureza de Deus. Para conhecermos a natureza de Deus, é mister voltarmos à revelação especial que o próprio Deus proporciona-nos na sua palavra de várias maneiras. Uma delas é mediante os seus diversos nomes e títulos. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, explica sobre o nome de Deus e os seus títulos. Vejamos. Sobre o nome de Deus. O Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, apresenta-se a si mesmo com diversos nomes e títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam suas obras e seus atributos. Há 3 termos no Antigo Testamento hebraico para Deus. São eles El, Elohá e Elohim. No Novo Testamento grego, usa o substantivo Theos para Deus. El, no hebraico, Deus, que se encontra no singular. Ocorre cerca de 250 vezes na Bíblia. E enfatiza a ideia de força, conforme Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. O nome El significa ser forte, proeminente, sendo um termo semítico muito antigo para a divindade, usado para identificar o Deus de Israel. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Está escrito em Gênesis capítulo 33, verso 20. É, contudo, empregado também para deidades dos antigos povos semitas como nomes próprios e como apelativos. Elohá é uma forma expandida de El, e Elohim, que é o plural de Elohá. O nome Elohim refere-se à ideia mais abstrata da deidade de um Deus universal e criador do mundo, indicando a transcendência da sua natureza. Deus é apresentado pela primeira vez na Bíblia com esse nome. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. É o único nome empregado para o Criador no relato da criação em Gênesis capítulo 1. Sobre outros nomes de Deus. Outros nomes são mencionados nas Escrituras, os quais também revelam a natureza e os atributos do Deus de Israel, como Elohim, como Elion, Shaddai e Yahvé. O nome Elohim significa Altíssimo. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Encontra-se em Gênesis capítulo 14, verso 19. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Está em Gênesis capítulo 17, verso 1. E Adonai indica: Senhor, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Conforme Isaías capítulo 6, verso 1. O nome Yahvé é conhecido por meio do tetagrama, as 4 consoantes do nome divino, YHWH, indicado também como Jeová, cuja forma foi inventada no final da Idade Média, quando as vogais do nome Adonai foram inseridas no tetagrama. A forma híbrida Jeová não é bíblica, mas assim ela foi passada para a cultura ocidental. Entretanto, aos poucos esse nome vem sendo substituído pela forma Yahvé ou Javé, que é a pronúncia mais próxima do original. Segundo Stanley, o nome Yahvé aparece 6.828 vezes em 5.790 versículos do Antigo Testamento, sendo a designação mais frequente de Deus na Bíblia. É provável que esse nome derive-se do verbo hebraico que significa tornar-se, acontecer, estar presente. O tetagrama vem do verbo ser, no hebraico da expressão eu sou o que sou.
que encontra-se em Êxodo capítulo 3, verso 14. Isso revela que Deus é o que tem a existência própria, ou seja, existe por si mesmo, é o imutável, o que causa todas as coisas, é autoexistente, aquele que é, que era, que há de vir, o eterno. O nome Javé aparece quando as características estão claras e concretas, sugerindo assim um Deus pessoal que se relaciona diretamente com o povo. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Conforme Êxodo capítulo 3, verso 15. E nisso difere do emprego do nome Elohim no Antigo Testamento. A partir de 300 a.C., o nome Adonai passou gradualmente a ser mais usado que o tetragrama, até que o nome Javé tornou-se completamente impronunciável pelos judeus. Sobre a natureza divina. Em Romanos capítulo 1, verso 19 a 20, indica que a existência de Deus é algo que pode ser aprendido por todos através da revelação geral. Entretanto, para conhecermos a natureza divina, será mister voltarmos à revelação especial que nos proporciona o próprio Deus. Na sua palavra, ele revela-se de variadas maneiras mais empolgantes de conhecê-lo, como já vimos, é através dos seus diversos nomes. Passando dos nomes e títulos de Deus usados nas Escrituras e que falam da sua natureza, examinemos de forma abreviada alguns conceitos importantes acerca da natureza divina. Deus é, antes de tudo, infinito, ou seja, nada o pode limitar. Além de conhecermos os diversos nomes de Deus, há alguns conceitos importantes acerca da natureza divina. Deus é simultaneamente transcendental, acima, além e maior do que o universo que ele criou, e imanente, presente e ativo nesse mesmo universo. A transcendência preserva a distinção entre Deus e o universo. A ideia de imanência divina, por sua vez, reconhece ser a presença de Deus no universo que ele criou, sumamente necessária para preservar a sua amorável relação com os seres que ele também criou, conforme Êxodo, capítulo 8, verso 22, Atos, capítulo 17, verso 24, 25, 27 e 28. O apóstolo Paulo afirmou a esse respeito, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos, capítulo 17, verso 27. Deus também é imutável, não suscetível a mudanças. Quem muda, quem quer mudar as coisas, é o homem. Mas Deus nunca mudou e nunca mudará. E eterno. A natureza divina não muda, jamais mudará, conforme Malaquias, capítulo 3, verso 6. Deus será fiel a si mesmo. Deus será sempre fiel a si mesmo. A missão é a atividade de Deus no mundo. Deus, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Ele age no mundo pela sua graça a fim de reconciliar o mundo consigo mesmo, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Partiremos agora para o segundo ponto deste capítulo do livro de apoio, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O Deus da Bíblia é o Deus da história. Ele tem um propósito para ela. A Bíblia toda é clara quanto a isso e descreve esse propósito do início ao fim. Se crermos que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos necessariamente crer que missões transculturais é o programa de Deus, visto que, de Gênesis a Apocalipse, elas revelam-nos o amor de Deus pelas nações da terra. Conforme Gênesis, capítulo 12, verso 3, a parte B, Isaías, capítulo 49, verso 6 e Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Primeiro tópico, o amor de Deus. Deus ama todos de forma profunda e perfeita. No seu amor, ele criou um plano de redenção e felicidade para proporcionarmos todas as oportunidades e alegrias que estivermos dispostos a receber, incluindo tudo o que ele tem. E para conseguir, Deus estava disposto a oferecer o seu Filho amado, Jesus Cristo, como nosso Redentor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ele tem o amor puro de um pai, um amor universal e, ao mesmo tempo, individual. Deus é amor, conforme 1 João capítulo 4, verso 8 e verso 16. Segundo Edgar Jung, de 1860 a 1928, amor é a qualidade de se autodoar, presente na natureza divina, que leva Deus a procurar o maior bem
e a mais completa possessão de suas criaturas. O amor de Deus para com o homem busca despertar um amor como resposta do homem a Deus. Em sua forma final, o amor entre Deus e o homem significará uma doação mútua, completa e ilimitadas, e a posse mútua total. O amor de Deus é uma realidade e, como tal, conduz as pessoas nas sendas da caridade. O amor de Deus no Antigo Testamento é vista na sua preocupação com todos os homens, conforme Deuteronômio, capítulo 33, verso 3. Mas especialmente na escolha de Israel, conforme Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8, capítulo 10 do mesmo livro, verso 15, Isaías, capítulo 63, verso 9, Oséias, capítulo 11, verso 1, Malaquias, capítulo 1, verso 2. E o seu voto de aliança constantemente renovado para com eles, contido na sua aliança de misericórdia. Encontra-se em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, 1 Reis, capítulo 8, verso 23, Neemias, capítulo 9, verso 32. E benignidade encontra-se em Isaías, 54, versos 5 a 10. Esse amor garante a Israel a proteção e a redenção de Deus. Encontra-se em Isaías, capítulo 43, verso 25, capítulo 63 do mesmo livro, verso 9, Deuteronômio 23, verso 5, e é estendido a cada um, conforme Provérbios, capítulo 3, verso 12, livro de Salmo, capítulo 41, verso 12. O Novo Testamento reitera o amor que Deus tem por todas as criaturas, conforme Mateus, capítulo 5, verso 45. Também se enfatiza em Cristo e no Calvário, conforme João, capítulo 3, verso 16, Romanos, capítulo 5, verso 8, capítulo 8 do mesmo livro, versículo 31 a 39. Eventos que mostram a vida eterna para o crente. Deus é revelado como amoroso porque Ele próprio é amor, conforme 1 João, capítulo 4, verso 8 e 16. O amor é a sua própria essência. O amor é outro termo juntamente com luz, conforme 1 João, capítulo 1, verso 5. Que descreve a qualidade moral do seu ser. Segundo tópico, a redenção no Antigo Testamento. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro. É livrar-se de um passo arriscado, das penas do inferno. Redenção significa o livramento de alguma forma de escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Trata-se de um conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está integralmente associada à vida familiar, social e nacional de Israel. Letra A. Resgate para libertação de um escravo. Encontra-se em Levíticos, capítulo 25, verso 48 a 55. Letra B. Para recuperar o campo, conforme Levíticos, capítulo 25, verso 23 a 34. Letra C. Ao invés de sacrificar um macho primogênito, conforme Êxodo, capítulo 13, verso 12 a 16. Letra D. Em favor de alguém que, de outra forma, seria condenado à morte. Encontra-se em Êxodo, capítulo 21, do verso 28 a 36. Qual o propósito do plano da redenção? Quando Adão e Eva pecaram, Deus não só lhe expôs as terríveis consequências do seu erro, como também lhes anunciou a existência de um maravilhoso plano que lhes garantiria a vitória final sobre o pecado e a morte. Essa lição trata exatamente do plano da redenção. Logo no início do Antigo Testamento, Deus revelou a si mesmo como agindo de forma redentora em favor do homem. Jacó invoca a Deus como aquele que me livrou de todo mal. Encontra-se em Gênesis, capítulo 48, verso 15 e 16. Deus declarou a sua intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Encontra-se em Êxodo, capítulo 6, verso 6. Para os judeus, a figura da redenção é tida na libertação divina da escravidão no Egito como o evento mais notável do Antigo Testamento. Essa redenção fora feita de duas maneiras. Primeiro, por meio do sangue do Cordeiro, conforme Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 13. E segundo, pela libertação do poder do inimigo, conforme Êxodo, capítulo 12, verso 26, 27, capítulo 13 do mesmo livro, verso 13 e 14. Terceiro tópico, a redenção no Novo Testamento. Em grego, a palavra é lutron. O termo, em grego da palavra redenção é lutron, que literalmente significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate.
Também pode significar reabilitação, libertação, salvação ou reparo. De acordo com o latim, a palavra é redemptio, que vem de redimere, onde mere significa comprar, obter ou ganhar. Então a junção das palavras forma recomprar ou reobter, ou seja, comprar de volta, obter novamente. Em teologia, a redenção é o resgate da humanidade por Jesus Cristo. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados, conforme Efésios capítulo 1, verso 7. A justiça, Romanos capítulo 5, verso 17, e a vida eterna, conforme Apocalipse capítulo 5, verso 9 e 10. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por Jesus Cristo através dele. Encontra-se em Efésios capítulo 1, verso 7, Gálatas capítulo 3, verso 13, e capítulo 4, verso 5. A libertação do pecador é assegurada com base no preço de resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo na sua morte na cruz. Encontra-se em Tito, capítulo 2, verso 14, e Hebreus, capítulo 9, verso 12, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. A perfeição redentora de Cristo está claramente declarada no Novo Testamento, conforme Hebreus, capítulo 9, verso 25 a 28. No entanto, a experiência da redenção do indivíduo redimido só estará completa na segunda vinda de Cristo. Ou seja, é uma luta diária a redenção. A redenção só será completa com a volta de Cristo. No entanto, em toda a nossa vida devemos nos manter redimidos através da palavra de Deus e através das orações e um relacionamento íntimo com Deus. Encontra-se em Lucas capítulo 21, verso 28, Romanos capítulo 8, verso 23 e Efésios capítulo 1, verso 14. Partiremos agora para a finalização, terceiro ponto do segundo capítulo do livro de apoio, que diz visão bíblica do caráter transcultural da missão. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Não existe outra fórmula, não existe outro manual. Entenda isso, guarda isso no seu coração. A Bíblia é o padrão a ser seguido. Não existe outro método, não existe outra fórmula. Está tudo na palavra de Deus. Primeiro tópico, um Deus missionário. A Bíblia revela um Deus missionário em cada página das Sagradas Escrituras. Por vezes pensamos erroneamente que o movimento missionário começou no Novo Testamento e que Deus não tinha preocupações missionárias antes disso. Olha só que interessante. Vou repetir novamente. Por vezes pensamos erroneamente que o movimento missionário começou no Novo Testamento e que Deus não tinha preocupações missionárias antes disso. Esse, porém, é um grande erro. O Senhor é um Deus missionário. Todavia, quando olhamos um pouco mais atentamente, vemos que Deus primeiramente criou toda a raça humana. Aprove a ele escolher um povo para ser o seu povo, para torná-lo conhecido a todas as nações. Isso, todavia, não exclui as demais nações, os demais povos do plano salvífico. Em Abraão, Deus renova o seu chamado missionário. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas, repito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou repetir novamente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus não está falando de uma família. São todas as famílias, conforme Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 4. No livro de Salmos, capítulo 2, verso 8, aponta o Senhor como um Deus missionário. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus não nacionalista, mas um Deus missionário. No livro de Gênesis, vemos Deus tratando não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. Olha só, letra A, a queda do homem. Depois, letra B, o dilúvio. Letra C, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais povos após a Torre de Babel. Nesses textos fica caracterizada a falha do homem, o juízo de Deus e a sua promessa. O Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos, escolhendo Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, conforme Gênesis capítulo 12, verso 3. Vemos aqui Deus escolhendo um homem, gerando dele uma família, que se tornaria um povo,
e ele abençoaria todas as famílias da terra por meio de Abraão. Segundo tópico, a escolha de Israel e a sua missão. Deus escolheu Israel para ser o seu povo especial ao longo da história, em parte por causa da fé de Abraão, o patriarca fundador dessa nação. Mas o que é mais importante é que ele escolheu os israelitas para participarem de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Olha só, vou repetir. Mas o que é mais importante é que ele, quem? Deus, escolheu os israelitas para participarem de modo especial de seu plano de redimir toda a humanidade. Em Deuteronômio, capítulo 7, verso 7 e 8, Moisés disse, guiado por Deus, ao povo de Israel no fim do Êxodo: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Olha só, Moisés falando a respeito do que Deus via naquele povo. Mas, continuando, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Ao estabelecer um relacionamento vertical correto com o Senhor, Israel seria o exemplo para as demais nações. Ele queria que a nação de Israel fosse distinta como uma joia preciosa. Deus queria que a formosura da santidade de Israel atraísse para ele o restante das nações. Israel seria um exemplo vivo do poder e da graça de Deus para com os povos. A constância e a obediência de Abraão aos mandamentos de Deus abriram as portas das bênçãos e das revelações de Deus. Fé e confiança no Senhor e na sua vontade. Obediência é a resposta voluntária à fé. Israel foi chamado para receber as bênçãos de Deus e cumprir uma missão especial entre as nações da terra. Porém, fracassou pela sua desobediência. Vou repetir novamente. Porém, Israel fracassou pela desobediência a Deus. A promessa estabelecida em Gênesis, capítulo 17, verso 8, foi quebrada pela apostasia de Israel e pela infidelidade de Judá e a sua desobediência à lei de Deus. Está escrito em Isaías, capítulo 24, verso 5, Jeremias, capítulo 31, verso 32. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria. Nós podemos ver em 2 Reis, capítulo 17, enquanto Judá foi posteriormente levado para o cativeiro em Babilônia, conforme 2 Reis, capítulo 25, 2 Crônicas, capítulo 36, Jeremias, capítulo 11, do verso 1 a 17, e Ezequiel, capítulo 17, verso 16 a 21. Terceiro tópico, a escolha da igreja. Deus ainda deseja que os gentios sejam levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Israel fracassou no seu ministério intercultural, mas esse ministério foi transferido aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Agora a igreja é chamada a participar com Deus da evangelização de todo o mundo. Aleluia! A igreja herdou o direito exclusivo que pertencia a Israel de ser o povo de Deus. Ela herdou as bênçãos de Deus, mas também recebeu as suas responsabilidades. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, do verso 13 a 14. Paulo descreve a responsabilidade da igreja como o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Deus não determinou que apenas algumas famílias da terra fossem abençoadas, mas que todas as famílias ou povos fossem alcançados. Embora Israel tenha falhado, Deus não desistiu do seu propósito e continuou com a sua meta de alcançar o homem até o Novo Testamento. Amém! Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um capítulo da leitura do livro de apoio da revista da Escola Bíblica Dominical. Eu quero te pedir mais uma vez, inscreva-se em nosso canal e dê um like no gostei, para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal.
Fique atento, pois postaremos a videoaula da lição, onde comentaremos os pontos principais da lição. Eu espero você em um próximo encontro. Que Deus te abençoe.